Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nossa reflexão diária, nosso encontro diário sobre a nossa abençoada doutrina, onde aprendemos com tantas e tantas lições magníficas. A cada dia, um tema diferente. O nosso de hoje é do livro Fonte Viva, a lição número 16, Não te perturbes. Livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico, através do nosso querido amigo Emmanuel. Então vamos lá, a lição. Não te perturbes. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Paulo, Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira que respeita ao serrote, com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a ferir-lhe desapiedado dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne e pronunciará talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinar, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que se te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Agora vamos, estudar um pouquinho, porque cada reflexão, cada lição é um estudo, é um aprendizado. Então vamos lá. Na lição de hoje, refletiremos sobre como as dificuldades, a dor e os obstáculos da vida são, na verdade, ferramentas de aprimoramento espiritual. Como já falamos anteriormente, estamos num planeta de provas e expiações. Não estamos aqui a passeio, não estamos aqui por lazer, não estamos aqui para brincar. Estamos aqui para aprender, para melhorar, para aprimorar nosso espírito. Então, todas essas dificuldades, essas dores, os obstáculos, são justamente ferramentas para que a gente possa evoluir espiritualmente. Então, aqui quando nós lemos, a dor como um buril é uma ferramenta com uma ponta que os ourives usam, Entendemos que, a princípio, a alma pode vê-lo como um perseguidor que traz sofrimento e tira a tranquilidade. No entanto, é através desses golpes que o espírito é lapidado e resplandece.
é justamente através dessas dores, como se fosse um buril mesmo, nessa ferramenta. Como já falei anteriormente, somos um diamante, né? Um diamante bruto. É através desse buril que nós vamos nos lapidando, nós vamos nos, né, melhorando, nos aprimorando, fazendo com que o nosso brilho, com que a nossa luz, né, com a nossa elevação moral, ela surja cada vez mais. E muitas vezes a gente fala, né? Nossa, as dores da vida são difíceis, né? São complicadas, são tristes, né? Mas pedimos para passar. Antes de reencarnarmos, nós pedimos para passar por todas elas, né? Dependendo do nosso modo de agir, dependendo do nosso entendimento, né? Nós não vamos deixar de sofrer, mas nós podemos amenizar esse sofrimento, nós podemos amenizar essas dores, né? Mas é através delas que nós vamos conseguir a tão sonhada evolução moral e espiritual. No tocante à visão humana, Emmanuel destaca que nossa tendência natural é reclamar da carne disciplinada, do sofrimento purificador, né, e dos obstáculos engrandecedores. Então, quando nós passamos por esses reveses da vida, né, pelas dores, a primeira coisa que nós fazemos é reclamar. A gente reclama, a gente blasfema, a gente não aceita, né, nós ficamos indignados. Só que nós temos que parar e pensar nesses momentos, né? O que este sofrimento, o que essa dor está querendo me dizer? O que eu tenho que aprender ao passar por este sofrimento, por esses momentos difíceis? Qual o aprendizado que eu tenho que tirar disso? Qual é a lição que eu tenho que compreender? Então, não é reclamar, né? É refletir, é parar, né? É pensar sinceramente, a sinceridade com a nossa própria pessoa. O que eu tenho feito, né, que eu estou passando por isso? Ou se não, né, se eu tenho que passar por determinada coisa, o que eu tenho que aprender com ela? E a gente fala, podem falar, ai, Cláudia, mas isso não é aprendizado? É um aprendizado, sim. Tá? Vamos dar um exemplo. Quando o nosso físico fica adoentado e a doença ela é mais séria, né? Mais grave, né? Vamos por assim dizer. Primeira coisa que nós fazemos é ficarmos desesperados, né? Ah, e agora, né? Por que eu tenho que passar por isso? Né? Por que eu estou passando por isso? Sabe como é que nós devemos agir e pensar e questionar, né? Por que não eu? Porque nós não somos diferentes de ninguém. Parar e perguntar, Pai, né? Me dê um caminho, me dê uma luz para que eu possa entender o porquê eu estou passando por tudo isso. É isso que nós temos que modificar dentro de nós. Nós não gostamos de sentir dor, nós não gostamos de passar pelos sofrimentos, nós não gostamos de passar pelas dificuldades, né? Mas sem isso, como já falei anteriormente, a gente nunca vai crescer. A gente nunca vai progredir, a gente nunca vai evoluir, nós nunca vamos aprender. Então, nós temos que passar, sim, por tudo isso, né? Então, vamos mudar, ao invés de reclamarmos, né? Vamos tentar pensar da melhor maneira que lição eu vou tirar desse momento desagradável, desse momento de dor, desse momento de sofrimento. Ai, mas eu vou obter a resposta? Pode demorar um pouquinho, mas a gente consegue obter a resposta sim.
Com o tempo, às vezes a resposta vem rápida, às vezes ela demora um pouquinho mais, mas sempre nós vamos compreender. E tenho certeza, quando nós compreendermos, já estamos nos modificando. Aqui, ó. A visão materialista, ela enxerga a dificuldade apenas como algo destrutivo e doloroso. Então, se nós pensarmos materialmente, logicamente nós vamos, né? É uma tragédia, que desgraça, que coisa horrível. Muitas situações são muito difíceis, né? Muito difíceis mesmo, né? Apesar de nós ainda, apesar de nós estarmos dentro, tá, da doutrina, estamos ainda aprendendo, somos meros alunos, meros aprendizes. Então, ainda não conseguimos lidar com muitas dificuldades como devemos. A nossa falta de compreensão ainda é muito grande. Por isso que nós temos que caminhar, tá? Um passo de cada vez. Mas não podemos nem estagnar e nem desistir. Temos sempre que prosseguir. E quanto menos a gente reclama, quanto menos a gente blasfema, quanto menos a gente geme, né? A solução aparece com uma facilidade maior. Nunca podemos, né, nos esquecer que tudo de acordo com a vontade do Pai, né? Dentro das nossas necessidades, dos nossos merecimentos e da nossa programação reencarnatória. Do ponto de vista espiritual, o sofrimento tem um papel educador. Como eu falei, estamos numa escola e nós temos que nos educar, tá? E é através das lutas e dos desafios que nós, espíritos, né, que somos espíritos dentro de uma veste, tá? Dentro, tá, do corpo, que isso é uma vestimenta, que nós vamos conseguir resgatar a nossa força, a nossa beleza moral, né? E o esclarecimento necessário para a imortalidade. Porque devemos pensar da seguinte maneira: se estamos aqui de passagem, né, nesta veste, e sabemos que o nosso espírito é eterno, então nós temos um tempo, tá, de sofrimento aqui no planeta Terra, né? Só que ao nos despojarmos desse corpo, ao irmos para o nosso verdadeiro lar, ao nosso retornarmos à nossa, né, ao nosso lar espiritual, nós com certeza pensaremos que opa, né, eu passei por isso, mas a minha vida é eterna. Então, para me tornar um espírito puro e perfeito, porque ainda não estamos nessa condição, nós temos que, né, tirar aqui de dentro aquela força, nos tornarmos belos moralmente e compreendermos que é dessa passagem que nós vamos tirar um aprendizado gigante e chegaremos na próxima encarnação com certeza muito melhores do que estamos nessa, porque nós estamos nessa muito e muito melhores do que estivemos e fomos na última passagem pela Terra. Então, resumindo, essa lição é um convite à paciência e à confiança. Então, a paciência para podermos lidarmos com todos esses obstáculos, esses problemas, essas dificuldades que vamos passar, né? E a confiança de que a nossa verdadeira vida é a nossa vida espiritual, que Deus e Jesus nunca nos abandonam, que a espiritualidade e nossos anjos da guarda estão sempre junto de nós. Então, confiemos que vamos passar, né, por aquilo que pedimos e vamos, através do conhecimento, da compreensão, do entendimento, passar da melhor maneira possível. Diante das crises e dos momentos de golpes da vida, né, somos aconselhados a manter a calma,
a não nos perturbarmos, tá? E a compreender que a dificuldade é o meio pelo qual Deus nos oferta as oportunidades de aperfeiçoamento. Então, esses são as ferramentas, são esses os presentes que nós recebemos todos os dias, porque Deus nos quer espíritos puros e perfeitos, e quiçá, né, felizes. E para isso nós temos que passar, nós temos que aprender. Né? Uma criança não nasce já PhD, né? Formada, fez o PhD, nada disso, mestrado, doutorado. Ela começa do ABC. Né? Na minha época era a cartilha Caminho Suave. Então nós tínhamos que começar por ali. Aí íamos, só da época do primário, tá, do ginásio, né, do colegial, depois um curso universitário, aí uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, né? Então, a nossa vida é assim, para chegarmos lá na frente, nós temos que ir batalhando, sem desistir, né? Sempre com fé, com confiança, né? E com a certeza que nós estamos no caminho certo. Então, aqui seguem algumas ferramentas, alguns presentes, né, que Deus nos dá para conseguirmos não nos perturbarmos diante das nossas, né, dificuldades, dos nossos obstáculos. Então, nós temos que compreender a lei da causa e efeito. Para toda ação existe uma reação. Se fizermos algo que não foi legal, nós vamos ter que resgatar aquilo que nós fizemos que não foi legal. Então, temos que prestar muita atenção na nossa conduta, porque para toda ação existe uma reação. Passarmos um dia de cada vez. Nós temos que resolver hoje o que nós podemos, aqui no presente, sem sofrermos pelo futuro, né? E sem ficarmos, né, remoendo o passado. O que já passou, passou, não temos como voltar atrás. E o futuro? Se nós não agirmos no presente, né, nós não vamos, né, saber como será o nosso futuro. Então, nós temos que agir aqui. Para que nós vamos ficar pensando no que vai acontecer amanhã? Vamos viver o hoje. Vamos plantar hoje, né? Para colhermos bons frutos amanhã. Mas não vamos já pensar, sem plantar hoje, vamos ficar pensando, nossa, será que eu terei bons frutos amanhã? Já plantou? Então, como é que vai querer colher bom fruto? Vamos primeiro plantar. Vamos primeiro agir, nos modificarmos gradualmente e com certeza, futuramente, nós estaremos bem tranquilos com a missão cumprida. E o que passou? Gente, o que passou, passou. Nós não temos como pegar, não temos como voltar atrás, nós não temos como resolver o que passou. O que passou, passou. Então, vivamos o presente, né? Vamos tomar cuidado para não cometermos erros do passado, vamos agir da melhor maneira, né, possível, vamos ter uma excelente conduta, bons pensamentos, bons sentimentos, boas atitudes, que com certeza não precisaremos sofrer e pensar como será o nosso futuro, que com certeza ele será muito bom. Tá? A prece e a ação, que é o orar e vigiar. Vigiar os pensamentos, vigiar novamente a nossa conduta e manter a paz mental. O outro presente, né, que ele nos dá é o foco, né, que se pode controlar. Então, nós temos que aceitar aquilo que não pode ser modificado. Tem como modificar? Não tem. Então, vamos aceitar, vamos nos moldar, né? Conviver daquela maneira, né? E sempre agir com serenidade. E a última, que é o último, né, seria a última ferramenta, o último presente, é a caridade como bálsamo.
auxiliar o próximo é um dos maiores antídotos para a própria dor. Quando nós estamos passando por uma situação, né, bem complicada, bem difícil, seja ela um problema de saúde, o que for, qualquer segmento, quando nós ajudamos o nosso próximo, que às vezes está passando por uma situação muito pior, né, é como se a nossa dor ela tivesse diminuindo, porque nós estamos doando amor, né? Ai, Cláudia, mas quando a gente está passando por dificuldade, a gente consegue ajudar o próximo? Lógico que consegue. Né? O nosso amor não termina. A nossa dor, nosso sofrimento, né? Ele não extingue o nosso amor. Nós não podemos esquecer que se nós estamos sofrendo, o nosso próximo também pode estar sofrendo muito mais do que nós. E quando nós começamos a olhar ao nosso redor, né, muitas vezes a gente vê que a nossa dor não é tão grande assim. E que nós temos, né, uma solução, às vezes, que o próximo não tem condições. Certo, meus queridos? E para terminar o nosso bate-papo de hoje, né? A oração é a seguinte: Senhor, que os bons espíritos afastem de mim os influenciadores do mal. Dai-me forças para resistir às suas sugestões. Iluminai minha consciência para que eu não caia em erro. Senhor, protegei-me contra toda perturbação. Então, era isso, meus queridos, que, né, eu tinha para falar com vocês hoje. Então, vamos aos nossos recadinhos. As nossas palestras, os nossos eventos estão nas nossas redes sociais. A partir do dia 2 agora, já teremos novidades nas redes sociais sobre novas palestras, novos palestrantes, eventos, tá bom? Fiquem de olho lá. Muito legal, tá? Nós temos hoje eu trouxe uma caneca diferente. Hoje nós temos a nossa canequinha da prece da serenidade. Tá? Falei que eu iria trazer outra caneca e hoje eu consegui, certo? Então, essas canecas nós temos lá na nossa casa, né? Elas estão à venda lá. E se alguém quiser encomendar, né, pelo Facebook, pelo Instagram, tá certo? São lindas. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, né? Não esqueçam de ativar os sininhos para notificações, né, dos nossos próximos vídeos. Agradeço mais uma vez a oportunidade, né, de estar aqui junto com todos vocês, né? Obrigada pelo tempo, né, e pelo carinho que a gente acaba sentindo, tá? Mesmo estando atrás de uma telinha, tá certo? Fiquem com Deus, beijos a todos e até o nosso próximo Momentos com SEAC.